Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Eu sou a professora Michele e hoje é dia 15 de junho. Nós estamos aqui com o programa Pesquisa Científica. Esse programa que busca trazer para a sociedade o que está sendo estudado, pesquisado nas universidades e institutos federais e também nas faculdades. Pessoal, hoje nós vamos receber aqui a Rosária. Bom dia, professora Rosária, tudo bem com você? Bom dia, Michele, tudo bem? E com você? Tudo bem, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Você que já é professora, né, universitária, nós estávamos conversando aqui antes de entrar, pessoal. A Rosária tem um currículo muito legal e eu estou muito feliz dela ter me aceitado, né, esse convite para expor um pouco da vida dela acadêmica. A Rosária, pessoal, ela, assim como eu, é graduada em Pedagogia e em História. Ela possui especialização em Inspeção Escolar, Filosofia Contemporânea e Coordenação Pedagógica. Ela é mestre profissional em Educação e Formação Humana pela UENG. Atualmente, ela é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Barbacena. Ela atua nos cursos de Pedagogia e Ciências Sociais, leciona as disciplinas de História da Educação, Educação de Jovens e Adultos, Contação de História, Teatro da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Ela é professora também, pesquisadora, e coordena o grupo de pesquisa História e Historiografia da Educação, Metodologias Ativas e Artes, que é o grupo de pesquisa vinculado ao UENG. Rosária, fique à vontade, se eu esquecer alguma informação sua, pode completar. Ok, não, tá, isso mesmo. Obrigada pela apresentação, Michele. A gente pega essa apresentação pelo Lattes, né, pessoal? E a gente sabe que nem sempre a pessoa ela fica ali grudada no Lattes. Então, às vezes, a gente esquece alguma coisa que não colocou, né, e tudo. Mas, Rosário, então vamos começar aqui, pessoal. Pode ficar à vontade, Rosária. Bom, eu, como a Michele já apresentou, né, sou professora na UENG, Unidade de Barbacena, e eu concluí o meu mestrado em 2023. E ele foi muito importante para mim, porque eu já tinha um percurso na universidade como professora, e a gente sabe, né, que todo professor ele precisa ir se capacitando continuamente. Né? E eu tive a oportunidade de entrar no mestrado na própria UENG, e para mim foi assim, muito bom, não é? Porque além de me preparar melhor para atuar profissionalmente, me trouxe muito conhecimento. Né? E esse mestrado, eu tive a oportunidade de ter como orientadora a professora Vera Lúcia, e ela, na realidade, quando eu entrei no mestrado, eu entrei com uma outra proposta. Né, Michele? A gente sabe que às vezes, quando você entra no mestrado, você leva uma proposta de pesquisa, mas durante o mestrado isso pode mudar. E isso aconteceu comigo. Né? Eu iniciei, né, com uma proposta que era um tema sobre os Conselhos Municipais de Educação. Então, eu estava falando, né, que na época eu estava na Secretaria Municipal de Educação. Então, o tema sobre o Conselho, né, a pesquisa sobre o Conselho Municipal de Educação, para mim, estava muito em voga naquela época, porque eu, né, estava muito ligada a isso. Mas aí, como não houve oportunidade, não é? Eu precisei trocar do tema, porque a minha orientadora precisou se desligar do programa por motivos, né, pessoais, mas naquele momento. E aí a professora Vera, ela me recebeu, me acolheu e me sugeriu, como eu era professora e sou, né, atualmente, professora de História da Educação,
ela me sugeriu buscar um tema, pesquisar um tema que tivesse a ver com a minha área. E aí, estudando, procurando, eu pensei na Escola Normal Municipal de Barbacena, né? Porque é uma instituição, né, que hoje ela tem 130 anos, é uma instituição que não havia pesquisas, e aí eu fui buscando muita coisa, não havia pesquisas, e aí eu resolvi, né, me propus a pesquisar sobre esse tema. Primeiro porque eu fui aluna da escola normal, eu me formei professora na escola normal. Eu estudei na escola normal desde o primeiro ano, na época era o primário, né? Então, eu iniciei no primário, fiz até o 4º ano primário, depois 6º ao 9º e depois a formação de nível médio, né, de professora. Então, para mim também tinha um significado, a escola tem um grande significado, porque a minha vida, eu costumo dizer até para os meus alunos, que a minha vida é dedicada à educação, né? Porque em casa a gente tem os filhos e a gente dedica essa educação aos filhos, não é? A gente procura fazer o melhor por eles. Na Secretaria Municipal de Educação, durante os anos, né, que eu estive lá, que eu aposentei o ano passado, todos eles dedicados à educação. E na UENG, né, esse ano eu completei 20 anos de UENG. Então, eu tenho uma vida dedicada à educação. Então, não poderia ser diferente. Esse projeto, essa pesquisa, ela tinha que ter um pouco a ver comigo. Então, foi buscando, né, essa importância também na minha vida, que a gente optou, e aí a professora, né, me apoiou, foi bem corrido, porque aí nós já tínhamos apenas mais um ano para finalizar, na realidade foi 1 ano e meio, né, de busca, de estudo, de pesquisa, de luta, para poder conseguir fazer essa pesquisa. Bom, então, como eu já disse, essa pesquisa, ela foi inserida, né, na linha de pesquisa do mestrado, Trabalho, História, Educação e Políticas Educacionais. E ela trata da Escola Normal Municipal de Barbacena, que foi criada na última década do século XIX em Minas Gerais. Então, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa documental, situada no campo da história da educação, e foi idealizada, né, para ser inicialmente uma pesquisa de cunho bibliográfico. Então, a gente buscou muita coisa em arquivos, na própria escola, em livros, em artigos. Então, foi uma pesquisa muito extensa, bem trabalhosa, mas foi feita com muito carinho, porque eu tinha uma ligação, né, com a escola. E isso é importante. Sim. Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que se encontrar naquela pesquisa. E foi o que aconteceu comigo. Então, a cada momento, a cada descoberta, eu ia me empolgando e amando mais, né, aquele trabalho que eu estava desenvolvendo. E pensando, né, qual que seria a utilidade desse trabalho meu para o futuro. Não é? Sim, afinal, a pesquisa ela deve ter um foco para o futuro, né? Ela deve ser útil para a sociedade, senão a gente fica dentro de um local, numa bolha, só falando o mesmo idioma e não mostra, né, para a sociedade. Falou sobre, você pôs, né, o seu recorte aqui, de 1893 a 1913. Aí, lá no seu trabalho, você justifica, né, esse recorte, você fala que foi a mudança de gestão. Eu acho que mais para frente você vai falar um pouco mais sobre isso. A minha pergunta é que você não teve mais... Você fala que em 1913 assume uma figura feminina na direção. Então, você para em 1913, você dá o stop ali. Sim. Você não teve curiosidade de ir mais adiante para saber se foi bom, se não foi? Por que você parou nesse recorte de 1913?
como a pesquisa, Michele, ela é muito extensa, não é? E tem muita informação, a gente precisava fazer um recorte temporal. Então, nós iniciamos em 1893, que foi o ano de criação da escola, e estabelecemos esse recorte até 1913, que foi o ano, né, onde a primeira figura feminina assumiu, não é, a direção da escola, porque até então era só homens. Então, nesse ano 1913, a gente tem uma figura feminina que assume. Por que foi feito? Primeiro, porque eu tinha muito pouco tempo, não é, de pesquisa. Tá. Mestrado é muito rápido, né? Isso, não é? E aí eu precisava, para que o meu trabalho ficasse mais bem formatado, eu precisava estabelecer um tempo, né, um recorte, para que eu pudesse estudar melhor esse espaço de tempo e colocar ali no papel. Então, eu estabeleci isso. Mas isso não quer dizer que a minha pesquisa parou aí, não é? Pelo contrário. Sim. Né? Durante toda a pesquisa e durante todo o estudo, eu fui percebendo que a escola ela tem muito mais história para ser contada. Histórias muito interessantes, não é? E que estão lá no arquivo da escola, que estão depositadas em jornais do município, né? Que estão também, muitas histórias também têm sido contadas através de dissertações e teses de doutorado. Então, a gente estabeleceu esse recorte por conta disso. Né? E quando você selecionou o referencial, que você falou que foi mais uma pesquisa, né, de bibliográfica e tudo, quando você selecionou o referencial, tinha algum trabalho escrito sobre a escola? Não, justamente por isso que nós optamos pela pesquisa, porque nós fizemos várias pesquisas, né, em vários artigos publicados, tanto de dissertação quanto de tese, e aí nós verificamos que nesses trabalhos haviam algumas lacunas. Então, esses trabalhos, eles falavam sobre a escola normal, falavam de alguns sujeitos que passaram pela escola, de alguns sujeitos que lecionaram na escola, né, que estiveram presentes lá no ano da criação, mas não falavam ali da história da escola, do processo de criação, né? E de outros sujeitos que estavam invisíveis naquela história, e continuam, né, invisíveis. Então, até esse momento, 2013, foi possível eu verificar, né, várias coisas que aconteceram no processo de criação e nesse percurso. Né, conhecer vários alunos que estudaram na escola e que fizeram história, não é? Então, o objetivo central da minha pesquisa foi justamente esse, né? É compreender o processo de criação e instalação da Escola Normal Municipal de Barbacena entre 1893 e 1913, não é? Porque foi o ano da primeira gestão feminina na escola. E o interesse pela pesquisa eu já disse, né? Porque foi uma escola em que me formei professora. Sim. Né? Quanto ao referencial teórico que nós utilizamos, a gente vai tratar desse quadro teórico metodológico. Né? O que eu utilizei? Não é? Primeiro, nós buscamos vários artigos. E aí eu encontrei 177 artigos. Desses 177, depois que eu li tudo, eu eliminei 154 artigos. Daí ficaram... E qual foi a base de dados que você usou para a pesquisa? Eu coloquei primeiro escola normal. Não, a base de dados foi pela CAPES, foi pelo... Tá. Pois para buscar através da CAPES, da Amped, do Cielo, não é? Aí eu fiz também uma busca colocando algumas palavras-chave. Né? Então, eu coloquei lá Minas Gerais, Escola Normal, depois Escola Normal de Barbacena, e aí fui fazendo aquela busca, né, por ano também, e aí eu encontrei esses 177 artigos, que inclusive falavam da Escola Normal Municipal de Barbacena.
né? Os que restaram foram 27 artigos para eu ler, porque nesses 27 falavam das escolas normais no estado de Minas Gerais e da Escola Normal de Barbacena. Alguns citavam pouca coisa, mas diziam sobre algum professor que trabalhou na escola, sabe, sobre o fundador da escola, aquelas pessoas que estiveram ali no primeiro momento. Então, eu fui pegando esses artigos selecionados, fiz a leitura, não é? E aí, no meu trabalho, dá para ver a discussão que eu fui fazendo sobre cada um dos autores. Né? Entre esses autores, aqueles que me deram um suporte, que são autores que estudam e que falam, né, das instituições escolares, da cultura escolar, que estudam isso dentro da história da educação, a gente tem, eu estudei muito o professor Justino Magalhães, Décio Gatti Júnior, também Saviani. Então, foram alguns que me deram um suporte para que eu pudesse prosseguir na minha pesquisa. Então, ao mesmo tempo que eu ia fazendo a leitura desses autores para entender, não é? Porque, na realidade, era a primeira pesquisa minha, apesar de ser professora, né, na história da educação, era a primeira pesquisa minha envolvendo a história da educação. Não é? E isso foi proporcionado através da professora Vera, que me colocou, né, que me sugeriu, me deu essa oportunidade. E aí você entrou nesse mundo, né, de história da educação. O professor que você citou, o Décio, ele é daqui de Uberlândia. Sim. Ele é da Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, sim, no seu trabalho, você cita um artigo da esposa dele, que é a minha orientadora, Gisele Gatti, dele, e do Geraldo Filho, que é orientador da minha orientadora. Então, você analisa, você faz um contraponto ali da educação do Triângulo Mineiro, da educação de Barbacena, você faz esse contraponto. E você destaca que o Triângulo, lá no artigo deles, eles falam que até 1940, o Triângulo Mineiro, onde eu moro, a educação ela tinha caráter privado. Mas que em Barbacena, ela já não tinha tanto esse caráter privado, que através de uma lei, do artigo 4, que é da sociedade civil, eles se tornaram público. Eu queria que você falasse um pouco mais, se isso tem a ver com a proximidade do Rio de Janeiro, que era capital na época. Realmente, né? Aqui, depois que eu fiz, né, essa busca, esses estudos, e aí a gente tem aí na tela, né, alguns documentos que eu utilizei, que foram os jornais, né, que eu pesquisei no Arquivo Público de Barbacena, no Arquivo Público Mineiro. Então, eu fiz essa busca, esse estudo da Folha e alguns outros jornais, e também nas atas da época, não é, da escola, as atas da congregação, que eu consegui encontrar na escola. Então, através desse estudo, eu pude ver, né, que a Escola Municipal de Barbacena, ela foi criada por uma iniciação da comunidade Barbacena, não é? Diferente das outras escolas, e porque na época a gente estava, né, no início da República, né, iniciando a República, em 1893. E aí, houve em Barbacena uma mobilização de algumas pessoas pensando que a cidade precisaria ter uma escola normal para formar professores que pudessem lecionar para as escolas de ensino elementar. Então, esses professores, eles vão se juntando. Então, nesse estudo, né, nessa busca dos artigos, nesses referenciais teóricos, não é, eu percorri, não é, buscando evidências que pudesse me mostrar como que ocorreu, não é, essa criação da escola. E por que eles quiseram essa criação? Né? Na realidade,
essa iniciativa, e quando eu fui estudando e vi os estudos do professor Gatti e de tantos outros, tem o professor Jorgelino, que inclusive participou da minha banca. Então, assim, foram estudos que me conduziram, não é, a uma descoberta de que a Escola Normal Municipal de Barbacena, ela foi criada por uma iniciativa de alguns professores que lecionavam na escola, no Ginásio Mineiro, na época que existia em Barbacena. Inclusive, esses professores, inicialmente, eles se propuseram a lecionar gratuitamente na escola, para que a escola pudesse começar a funcionar, entendeu? Então, através de tudo isso, a gente viu que foi uma iniciativa importante e a sociedade toda estava envolvida. Por quê? Porque a sociedade também contribuiu, né? Foram feitas quermesses na época para doação de livro, para doação de valores monetários. Então, todo mundo se juntou em torno de um objetivo para criar a escola normal, né? Então, quando eu fui estudando e verificando as escolas que estavam sendo criadas lá no século XIX, né, porque a gente tem várias escolas que foram criadas, quando a gente foi vendo, né, que essas várias escolas que foram criadas, eu fui descobrindo também que muitas dessas escolas, inclusive a escola normal de Ouro Preto, elas foram criadas e passou um tempo, elas eram fechadas, né? Elas não tinham continuidade. Algumas até foram fechadas permanentemente, né? Durante ali, no período do século XIX, a partir da criação da escola, que foi da Escola Normal de Ouro Preto, que foi a primeira a ser criada em 1835. Sim, ela foi criada no Império, né? Então, você pega Ouro Preto, ela foi criada em 1835, já em Juiz de Fora foi criada já próximo ali da proclamação da República. Sim, não é? Quando você foi atrás dessa criação, você foi atrás da história também para entender? Sim, eu precisei estudar a história de cada uma dessas escolas, não é? Para entender como que elas foram criadas, por que elas foram criadas, para fazer esse paralelo com a criação, né, da Escola Normal Municipal de Barbacena. Então, eu precisei buscar a história delas, e aí, nessa busca, eu fui descobrindo que muitas dessas escolas, elas abriam e fechavam. Umas abriam, fechavam durante um tempo e retornavam. E aí uma curiosidade com a escola normal, não é, que foi criada pela iniciativa da sociedade, é que ela abriu e permaneceu. Inclusive, ela permaneceu até bem pouco tempo. Há 2 anos atrás, ela ainda oferecia um curso normal de nível médio para formar professores para a educação infantil. Então, ela não teve essa paralisação. É uma outra curiosidade da escola, não é? Nossa. Que foi que foi criada, e mesmo com toda a dificuldade, porque inicialmente ela não tinha um espaço próprio, e a Escola Normal de Barbacena, ela foi criada nesse espaço que a gente tem na imagem. Esse espaço, ele não existe mais hoje, a gente não tem, né, esse espaço como referência. Então, foi também uma das dificuldades minha, porque eu só tinha uma foto da escola para descrever como era o primeiro prédio da escola. Hoje, aonde foi essa escola, a gente tem hoje o Banco do Brasil instalado. Nossa. Então, essa escola, à época, foi demolida para construir o Banco do Brasil, que, inclusive, depois, o prédio, que era também muito bonito, foi demolido para construir o prédio que é hoje. Então, a gente vê, né, como que a história ela vai se perdendo. Não, e numa dessas, é o que você falou, a história vai se perdendo, os documentos vão se perdendo.
Sim, não é? E aí eu pude perceber que desse espaço ela foi, porque esse espaço que a escola foi criada era no espaço central, não é? Era ali na Praça dos Andradas, que hoje a gente, né, conhecida, na época era a Praça da Intendência, e hoje é a Praça dos Andradas. Então, ela foi criada ali no centro da cidade, não é? Aonde todos podiam ver a escola, conhecer. Isso até arrepio quando eu penso nisso, sabe? Porque, assim, é muito emocionante você voltar lá no passado e conhecer e ver, né, a importância daquela escola para a comunidade. Né? E saber que essa escola ela foi criada por um conjunto de pessoas, né, que tinham o interesse em trazer a educação para aquela comunidade, porque sabiam da importância da educação para o crescimento da cidade, para o crescimento da sociedade, né? Para aquelas crianças que estavam ali, precisavam ser alfabetizadas e precisavam de professores capacitados. Sim. Então, foi esse, né, o objetivo da criação da escola normal. E desse espaço, ela foi para um outro espaço também, na antiga Praça da Intendência, atual Praça dos Andradas, ela foi para um outro lado, em frente da rua, praticamente em frente a esse espaço. Ali também ela ficou muito pouco tempo, sabe? Mas permaneceu, nesse período de tempo que eu pesquisei, ela permaneceu do outro lado. E depois de alguns anos, ela foi para um outro prédio, né? Na Praça do Rosário. A gente ainda tem esse prédio lá, né? E que ela permaneceu ali até 1947. Mais ou menos nesse prédio. Não é? E bem depois é que eles foram conseguir, e aí a gente verifica, não é, que mais de 40 anos depois a escola vai conseguir o seu prédio próprio. Então foi uma luta, não é? Mesmo tendo todas essas dificuldades com equipamento, porque houve um momento dentro da história em que o Estado deu até um suporte para a escola. Mas também houveram momentos em que o Estado retirou essa ajuda e aí foi preciso os professores, e aí foi mais ou menos em 1897 que a gente percebe no estudo que o Estado retira a ajuda, mas os professores engajados na escola, né, e vendo a necessidade da comunidade, da cidade, né, e a importância para o crescimento da cidade, eles novamente se propõem a receber os seus próprios salários para que a escola continue. A escola não feche. Não feche. O engajamento da comunidade escolar, né, para manter o engajamento da comunidade. Essa escola, visto que era uma escola tão importante, né, não só para a sociedade de Barbacena, mas também, com certeza, para outras cidadezinhas ao redor, que a gente sabe que quando a gente trata de história da educação, a gente frisa isso, né? Por exemplo, você citou no seu trabalho que tinha alguns cursos que era período integral, que era regime de internato. Então, a pessoa provavelmente vinha de outras cidades, ficava na escola para estudar. Isso ocorria muito, né? Sim. Até 1950, mais ou menos, em algumas cidades, ocorria isso na educação. Sim, e Barbacena não foi diferente. Né? Então, eu percebi, né, que essa escola, durante todos esses anos, né, esse ano já vai fazer 131 anos, né, ela foi uma escola, e é uma escola referência para Barbacena. E aí, quando você percorre a história e vê, você comprova, né, pode comprovar ainda mais essa importância para a comunidade, né, da educação como um todo. Não é? Sim. E que é preciso valorizar essa educação, que anda tão desvalorizada.
Eu costumo dizer que a gente entender a história da educação é entender a história que está hoje, né? É a escola que a gente tem hoje. Então, quando a gente volta ao passado, a gente consegue compreender o que está acontecendo. Então, essa foto, ela mostra para gente a Praça da Intendência na época, como era essa praça em Barbacena. Né? A gente vê, quando eu faço esse círculo aí, é para mostrar que ali foi a escola normal, nesse período que eu estudei, né? Começou em frente, na casa em frente, depois passou para essa casa. Então, até para frente um pouco de 1913, ela funcionou aí, nesse espaço. Não é? A gente vê que era o espaço realmente central, onde ocorriam como que eu posso dizer, as festividades, né? Todas as festividades, tudo que era importante para Barbacena ocorria nesse espaço da praça. Então, Você teve acesso a algum mapa da escola ou só a foto? Só a foto. Dessa época, eu estou perguntando assim, porque é muito difícil encontrar mapa dessa época. A gente consegue encontrar mais ali para 1950, por ali, né? Mas ainda a gente está no Império, 1842, você tinha a foto. Isso é muito interessante. Não tinha. Né? Essa é uma foto bem antiga, não é? Sim. E que eu consegui para determinar aonde que era, onde funcionou a escola, né? Lá em já era 1904, por aí. Depois que ela saiu lá do outro prédio. Muito interessante. Aqui a gente tem os sujeitos, não é? Os sujeitos que estiveram presentes e muitos deles participaram, né, da abertura da escola, né, da inauguração dessa escola. Foram aquelas pessoas também que ajudaram ali a construir esse sonho. Então, a gente tem o primeiro deles, que é o José Cipriano Soares Ferreira, que ele esteve na escola desde 1893, que foi um dos idealizadores da escola, né, até 1897. Então, ele ficou aí 4 anos, não é? E aí, esses outros professores, eles foram passando pela escola, esses diretores, na realidade, né? Esses sujeitos diretores, eles foram passando pela escola até chegar na Maria da Conceição Jardim, que foi a primeira diretora. E a Maria da Conceição também foi bem difícil eu achar, sabe, sobre ela. Eu procurava em todos os lugares, colocava Maria da Conceição Jardim, até que eu descobri que ela se apresentava como Conceição Garden. Nossa! Tá? Conceição Garden. E aí eu descobri, pena que eu não peguei ele ali, um livro antigo que ela escreveu sobre Barbacena. Na realidade, 2 livros. Então, eu fui, né, naqueles sebos de livro antigo, que eu consegui 2 livros dela e comprei para mim os 2 livros, que para eu poder conhecer um pouco mais sobre ela. O que ela falava, o que ela citava, né? Então, foi o que eu consegui sobre a Maria da Conceição Jardim. Ela ficou apenas 11 meses na direção, mas depois dela foram várias mulheres. Né? Ela deu ali, como se diz, ela deu pontapé inicial, então. Isso, para que outras mulheres viessem. Então, depois dela, tiveram várias mulheres, e aí, no percurso, né, eu já andei pesquisando mais um pouco, até hoje, foram muito poucos homens depois dela. Né? E, assim, sobre os diretores que você cita aí, a gente pode ver que tem diretor que ficou mais, tem diretor que ficou alguns meses, né? Alguns meses não, 11 meses, tem diretor que ficou 5 anos, 1 ano. Você sabe explicar o porquê disso? Era uma questão política? O que estava envolvido nesse tempo, assim, de direção? Alguns, né, saíam para se candidatar a cargos políticos, né, na época.
tá? Outros ficavam ali por algum tempo e depois também saíam, porque também davam aula no ginásio mineiro, entendeu? Então, assim, não tem... Alguns eu consegui verificar que saiu para se candidatar Para se candidatar. público, não é? Entendi. Outros, porque estavam cedendo o tempo deles, que o tempo que eles trabalhavam no ginásio mineiro, aí eles cediam o tempo para a escola normal. Então, por isso que alguns foram ficando pouco tempo, não é? Mas não foram todos que eu consegui verificar. Você vê aí que o José Cipriano, ele sai em 1997, depois ele volta em 1908. Nossa, é mesmo. Tá vendo? Agora Ele que eu vi. volta e fica mais um tempo. Ele foi um dos que dedicou muito à Escola Municipal de Barbacena. Normal. Você falou dos livros da diretora Maria da Conceição, né, que você descobriu que ela se apresentava com outro nome e tudo. E aí, falando dos sujeitos, você teve acesso fácil aos documentos da escola? Quais foram as suas fontes? Bom, eu tive acesso, não é? Foi assim, o pessoal da escola me recebeu com muito carinho, disponibilizou todo o material, não é? É claro que a gente sabe que, infelizmente, as escolas, elas não têm um arquivo, um lugar, um espaço onde elas podem guardar esse documento, né? Porque são documentos importantes para as pesquisas. Né? Então, na hora que eu fui buscar, eu realmente vi que havia um local onde estavam os materiais, mas eles não estavam ali muito organizados. Justamente porque a gente sabe que a escola não tem pessoal para poder fazer essa organização, né? Não tem um espaço adequado para manter. Então, assim, eu peguei os livros, eu tive que, antes de fazer a leitura, fazer uma limpeza nos livros. Isso que eu ia falar. As pessoas acham que o trabalho de pesquisador é chique. O trabalho de pesquisador não é chique. Eu também pesquiso numa escola pública de Uberlândia, que eu uso 2 flanelas. E a hora que eu saio de lá, Rosária, a flanela tá empoeirada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar para ver se está certo, se tem documento condizente com o que eu estou escrevendo. E depois a gente acaba organizando, porque a gente pensa assim, outra pessoa vai vir pesquisar, então eu vou deixar organizado. Então é muito complicada a nossa situação. E, assim, eu tive que realmente estudar, eu estudei para ver como fazer a conservação daquele material, como eu pegar o material para que ele não fosse ainda mais estragado. Eu fiz um estudo antes, e aí eu peguei um pincel, eu botei luva, botei máscara, mais ou menos como a gente faz no arquivo público, quando a gente vai lá pesquisar aqueles jornais, que eu comecei a aprender lá também. Então, aí eu peguei, né, juntei esse material, abri um pano assim, e fui fazendo a limpeza primeiro. Limpei tudo, fiz toda a limpeza, fiz o estudo, e aí depois eu, inclusive, digitalizei todos os documentos que eu usei. Digitalizei e repassei para a escola, para que ele possa ficar guardado num arquivo, né? E também fiz uma proposta para a escola de fazer um projeto com os meus alunos do grupo de pesquisa para que eles pudessem ir à escola fazer a organização desse arquivo. Sabe? Que bom. Então, assim, eu fiz essa proposta, entrei com um projeto para ver se eu conseguia uma bolsa, né, para esses alunos, mas infelizmente eu ainda não consegui. Mas, assim, eu não desisto fácil. Então, a gente está ainda com esse sonho, não é? Porque também é uma proposta, é uma coisa que eu me propus a fazer, né? Às vezes a gente se propõe, as coisas às vezes demoram, mas não é porque demora que a gente pode desistir. A gente precisa persistir. Né? Eu acho que a gente aprende muito com essas pesquisas, é a persistência. Sim. Porque, igual você falou, não é fácil. Né? Não é fácil você achar documento. Às vezes eu fico pensando, o nosso país, ele é tão novinho, né? Ele tem tão pouco tempo,
E, infelizmente, já se perdeu muita história. Verdade. Já se perdeu muita coisa. Porque as pessoas não dão muito valor para a história, né? Elas só querem saber de tecnologia em futuro, e isso acaba afetando o nosso trabalho de historiador, né? Por exemplo, eu cito aqui a Rio Grande do Sul, né, que teve a maioria dos documentos históricos danificados. Então eles pensam assim, primeiro a vida das pessoas. Sim, claro, a vida das pessoas é muito importante, ela deve vir em primeiro lugar. Mas a história também do nosso país, ela deve ser deve se preocupar, né, com a preservação do que passou, porque a gente tem muito a aprender com o que passou, para a gente poder melhorar o nosso presente e o nosso futuro. Porque se a gente não se preocupar, né, não verificar como é que foi, a gente não vai conseguir, né, fazer diferente, fazer melhor. Né? Porque muita coisa foi até positiva, não é? Mas a gente também percebe que tem muita coisa que precisa ser melhorada. E se a gente não fazer isso, né, através das pesquisas científicas, né, porque as pesquisas científicas, elas são essenciais para o país. Sim. E as pessoas precisam conhecer e dar importância para essas pesquisas, para entender, né, que ela não é fácil de se fazer, que você, né, que o pesquisador, ele tem que ser engajado, ele tem que ter responsabilidade com o que ele está, né, buscando, não é? Com os sujeitos que ele está lidando, porque também você, né, está falando de pessoas, né? E como falar dessas pessoas, não é? Sem, às vezes, até magoar. Porque, né, a história, a gente vê que essas pessoas que estão aqui, elas têm, né, os parentes que ainda estão vivos, né, que vão se reconhecer na história dessas pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com o que a gente coloca, com o que a gente faz. Então, por isso que a pesquisa ela tem que ser muito séria, né? Muito séria, muito responsável. E por isso que também as pesquisas, elas comprovam, não é, tudo que a gente já disse, que é preciso, não é, a gente estudar muito para fazer melhor. E quanto mais a gente busca, né, quanto mais a gente corre atrás, mais a gente entende que a gente tem que estudar muito mais. Porque ainda é pouco. E que tem muito mais a aprender. Né? Então, com essa pesquisa e essa história, eu pude conhecer também, né, além desses sujeitos diretores, alguns sujeitos que estudaram na escola normal e que fizeram a diferença no futuro. Então, a gente tem, lá no meu trabalho, eu falo da professora Maria Lacerda de Moura, que foi aluna da escola normal e depois se tornou professora da escola normal. E a gente tem vários artigos, vários estudos sobre a Maria Lacerda de Moura, porque ela teve uma representatividade muito importante na época que ela viveu. Porque ela foi uma feminista, ela lutou pelos direitos das mulheres, ela lutou pela educação, ela construiu vários documentos, vários trabalhos delas que contribuem, né, e que contribuíram naquela época para a melhoria da educação, né, através de pesquisas que ela fez também. A gente tem, eu descobri também a Onda Gomes, que inclusive eu até nem citei, que também pode ser outro, né, outro sujeito de pesquisa, porque ela estudou e teve um percurso de vida na cidade e depois fundou uma instituição para menores carentes, que ainda existe na cidade. Então, através da pesquisa, você vai descobrindo outras pesquisas que são importantes para resgatar não é só a história, mas esses sujeitos que contribuíram muito e que ficaram esquecidos na história. Não é? Então, assim, eu entendi que esse trabalho, ele não só, né, me proporcionou
muito conhecimento, mas pode também abrir outros espaços para que outras pessoas possam, né, achar ali lacunas que eu não consegui, né, resolver, para poder também fazer outros trabalhos de tese, de doutorado, né, de dissertação, de mestrado. Aí eu estou falando dos sujeitos, os sujeitos professores. A gente tem aí a Maria Lacerda de Moura, né, que foi professora. Esse outro sujeito aí, o Alberto Delpino, que é quem fez o desenho, esse desenho ao lado, dos primeiros formandos da escola normal. E aí eu pesquisando no arquivo público, eu descobri esse desenho dele, porque a gente não tinha, eu quase não conseguia descobrir quem que eram os primeiros alunos. E aí eu fui descobrir através desse desenho do professor Alberto Delpino. E esses primeiros alunos, eles faziam prova para entrar no curso? Ou eles já continuavam? Não. Eles já entravam, né? Foram os primeiros alunos. Sim. Eles entraram, eram mais alunos. Aqui a gente tem 8, né? 8 alunos. Desses 8 alunos, 5 mulheres e 3 homens. Entendeu? Também teve essa. A gente percebeu que lá no início das escolas normais eram muitos homens que se formavam. Depois, né, foram entrando mais mulheres, mesmo porque elas foram se redescobrindo, né, se descobrindo enquanto mulher, enquanto possibilidade de direitos que elas tinham, não é? E a necessidade de sair de dentro do lar, não é? E fazer também uma carreira. E aí o magistério também contribuiu para que essas mulheres tivessem outras oportunidades. E aqui a gente vê, né, que na primeira turma se formam 5 alunas e 3 homens. Né? Entre essas alunas, né, mais para frente a gente vai ter a Maria Lacerda, que está aí, nessa foto. Aqui é a imagem da escola normal hoje. Na realidade, né, ela deixa de ser, ela recebe o nome de Escola Estadual Embaixador José Bonifácio, mais ou menos lá pelos idos de 1950. Ela deixa de chamar Escola Normal Municipal, né, e ela passa a ser reconhecida como Escola Estadual Embaixador José Bonifácio, funcionando naquele prédio que eu te falei, né, lá perto da Praça do Rosário. E funcionou durante algum tempo ali. E depois, esse é o prédio, né, original da escola, é o prédio dela mesmo, que os outros foram prédios alugados, prédios cedidos, né? E esse não, né? É o espaço próprio da escola, que ela recebeu. Inclusive, eu comecei a estudar nessa escola quando ele inaugurou no primeiro ano do ensino primário. Eu estudei nessa escola a partir do primeiro ano, foi no ano de inauguração do prédio da escola, sabe? Então, assim, então, o que a gente procurou, né, responder com a pergunta inicial lá da nossa pesquisa, né? Como que ocorreu a criação e a instalação dessa escola? Primeiro, que os espaços, eles inicialmente não eram próprios, né? A escola não tinha um espaço próprio, ela foi precisando buscar espaços para não fechar, não é? Se não podia funcionar num lugar, ela buscava outro lugar, a comunidade se juntava para tentar conseguir espaço para que ela não fechasse, os professores se engajaram nessa luta também, né? Esses sujeitos, né, eles foram construindo ali, né, durante a leitura das atas, que eu pude verificar, a preocupação de todos aqueles sujeitos, professores e diretor, né, aqueles que estavam na escola, com o funcionamento da escola, né, com os equipamentos, com até a autorização de reconhecimento da escola, porque ela foi durante muito tempo, funcionou sem o reconhecimento do Estado. E por isso ela não tinha verba. Né? Ela
não era reconhecida. Então, durante muito tempo, ela ficou sem esse reconhecimento. E a gente percebe, né, que a contribuição dessa escola para a sociedade, ela foi muito importante, porque todos ali sabiam que a educação era muito importante para o crescimento da cidade, para que a cidade ela tivesse uma outra visão fora daquele espaço, não é? Que o Estado e até o país pudesse reconhecer aquela cidade como uma cidade que estava em desenvolvimento, não é? Que estava contribuindo para o progresso. E tudo isso ele acontece a partir, não é, da educação. E aí a gente precisa reconhecer isso. E a gente viu também, não é, ao finalizar a pesquisa, que é preciso novas pesquisas. Nós paramos em 1913. A escola, não é, tem 120 anos. Nós pesquisamos muito pouco. Então, tem muita pesquisa, muita coisa bonita para mostrar dessa escola ainda, né? O que essa escola construiu para a sociedade. Né? E você pretende fazer doutorado com o mesmo objeto de pesquisa? Eu tenho vontade, Michele. Tenho vontade, sim, sabe? De dar sequência nos meus estudos. Mesmo que eu tenho feito isso, né, através do grupo de pesquisa, tenho estudado também no grupo de pesquisa da professora Vera, né, que a gente está junto no grupo de pesquisa, e tenho aprendido muito também com os colegas desse grupo de pesquisa, para eu poder também consolidar o meu grupo de pesquisa aqui na UENG Barbacena. Então, através desse grupo de pesquisa, com as minhas alunas, a gente tem, né, pensado em estudar sobre essas instituições da cidade, sobre outras instituições, né, para poder levar o conhecimento da sociedade. O que acontece? Qual que é a história da nossa sociedade? E só assim, para fechar, né, eu não sei se você vai me fazer alguma pergunta, mais uma coisa, mas hoje eu me reconheço ainda mais nesse trabalho, porque aí falando da UENG, da universidade que eu trabalho hoje, não é? É uma universidade que a gente está, né, dentro de uma outra escola. Não é? Nós não temos o nosso espaço público, nosso espaço para funcionamento. Não é igual a escola normal começou lá, durou tantos anos, nós já estamos há 22 anos num espaço, né, emprestado. Não que a gente não seja bem recebido, não tenha boas relações, não. A gente tem boas relações, a gente é bem recebido, não é? Com as pessoas que estão lá, não temos problema. Mas a gente queria um pouquinho mais, a gente quer crescer, não é? Então, para a gente crescer, para a gente oferecer outros cursos, a gente precisa de um espaço nosso. Né? Então, esse trabalho... Não é? Quando eu penso a escola normal lá no início, quando eu comecei a estudar, ela ficou também 40 anos num espaço que não era dela. E a gente está repetindo essa história aqui em Barbacena, com a UENG. Não é? Mas assim, não é por isso, né, por causa de tantos anos que a gente vai desistir, porque a gente tem outros exemplos que mostram que apesar dos anos, né, passarem, houve uma conquista, né? Então, essa escola conseguiu o seu espaço próprio. Então, nós também vamos conseguir esse espaço. Vamos, com certeza. E aí estão algumas das minhas referências bibliográficas, né? Eu coloquei as principais, que eu até citei aqui. Por último, eu agradeço e coloco o meu e-mail à disposição para quem quiser conversar, né? E saber de mais alguma coisa da pesquisa, eu estou à disposição. E, assim, te agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Rosária, eu que agradeço você ter aceitado, né, o convite. Esse programa eu sempre faço o convite, nem todos os pesquisadores aceitam. Muitos têm muitos compromissos, né? A gente sabe que a vida acadêmica não é simples, mas eu agradeço você por você ter aceitado e ter dedicado esse tempo para apresentar a sua pesquisa,
que foi recentemente defendida, né? A gente fala um período, entre aspas, recente, e eu coloco à disposição aqui, as portas estão abertas do programa. Se você quiser vir trazer um artigo que você escreveu, ou trazer algum aluno do seu grupo de pesquisa, né, que queira apresentar, a gente está aberto aqui. E eu vou te desejar boa sorte e que você consiga aprovar o projeto para que você consiga dar início à digitalização dos documentos da escola, porque isso é muito importante para a humanidade mesmo, para a história, para a educação e para a humanidade, para você entender a história de uma cidade, né? E é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada quem nos assistiu. Rosária, se você quiser falar mais alguma coisa. Só agradecer mesmo, tá? E a gente está aí à disposição para o que precisar, né? Contribuir aí. Né? Somos educadoras. E aí a gente tem que trabalhar junto, né? Para construir um mundo melhor. É só isso mesmo. Obrigada, tá? Sim, obrigada a você. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.